A seleção brasileira entra em campo logo mais 9h30 da noite para enfrentar o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Mas o jogo foi parar em segundo plano após a entrevista coletiva de Tite na noite desta quinta-feira, onde se sinalizou uma possível contrariedade dos jogadores com a realização da Copa América aqui no Brasil. 3 jovens fãs do nosso craque Neymar quase machucaram o jogador ontem na entrada do hotel da seleção brasileira em Porto Alegre. Eles furaram o bloqueio montado no local e correram para tentar um afago do ídolo. Mais cedo, antes desse carrinho aí que o Ney tomou, o técnico Tite concedeu aquela entrevista coletiva obrigatória antes dos jogos em data FIFA e foi bombardeado com perguntas em relação à Copa América no Brasil. Todo mundo, claro, lógico, queria saber a opinião do treinador sobre a realização do torneio aqui no país. E o Tite tratou de fugir do assunto. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. Segundo o que a gente pôde apurar, essa opinião aí clara dos atletas é a seguinte: os jogadores mais experientes do grupo estão muito insatisfeitos por terem descoberto pela imprensa que o Brasil vai sediar a Copa América. Esses mesmos jogadores quiseram saber se existe a possibilidade da competição não ser realizada. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Desde a última terça-feira, quando o Brasil foi anunciado aí como sede da Copa América, que as entrevistas coletivas dos jogadores foram canceladas. Ontem, inclusive, era dia do capitão Casemiro dar entrevista junto com o técnico Tite. Inicialmente foi um pedido meu e do Juninho no sentido que tivesse um tempo. E hoje foi um pedido e uma solicitação deles de não vir aqui. Isto posto, o Brasil irá a campo esta noite com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar e Gabigol. Depois dessa postura firme do Tite, simbólica, né? Tanta coisa ficou esclarecida e tanta coisa para esclarecer. Daqui a pouquinho o Flávio e o Garrafa vão comentar sobre isso. Antes, o José Paes está na redação da nossa Central de Esportes, acompanhando os desdobramentos dessa coletiva do Tite. Vem boicote por aí? Boa noite, José Paes. Boa noite, Celso. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Olha, eu acho que não vai vir boicote não, até porque muitos interesses aí, tem muito patrocínio envolvido, tem muita coisa. Mas enfim, fiz até uma lista aqui no meu celular, porque é tanta coisa para a gente comentar. Então vamos lá. Cronologicamente, Celso Cardoso, o que aconteceu? Quarta-feira, agora dia 2 de junho, antes da viagem entre Teresópolis, onde a seleção estava, até Porto Alegre, onde acontece o jogo de hoje, com o Equador, parte do grupo da seleção se reuniu com o presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo, para falar para ele que eles, os jogadores, estavam insatisfeitos sim por terem descoberto por meio da imprensa que o Brasil receberia a Copa América de 2021. O que é importante é a gente dizer, Celso, que o grupo de jogadores e que a comissão técnica, eles não querem a realização da Copa América de 2021 aqui no Brasil. O que os jogadores entendem? Que se o Brasil jogar essa Copa América aqui no nosso país, a sociedade pode ver os jogadores aí como insensíveis. Hoje a gente tem quase 500 mil mortos por causa da Covid-19 aqui no Brasil, então existe um medo de que a sociedade brasileira se volte contra o grupo de jogadores, contra a seleção brasileira. Inclusive o jornal AS da Espanha publicou uma notícia hoje dizendo que alguns atletas da seleção brasileira entraram em contato com
com atletas de outras seleções aqui da América do Sul. Neymar teria capitaneado aí esse movimento para que haja um boicote geral à Copa América de 2021 aqui no Brasil. Mas como eu disse, tem muito interesse, tem patrocínio, tem dinheiro, enfim, jogadores aí do Equador, da Colômbia teriam se manifestado contra esse boicote. Então, por enquanto, a Copa América vai acontecer de fato aqui no Brasil. Cogita-se internamente, Celso Cardoso, que depois do jogo da próxima terça-feira contra o Paraguai, lá em Assunção, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que o técnico Tite pode pedir demissão do cargo, pode deixar a seleção brasileira, e aí o presidente Rogério Caboclo gostaria que o Renato Gaúcho assumisse o comando técnico da seleção brasileira. É muita coisa, Celso, vamos ver o que sai dessa seara aí. Tá certo, José Paes, eu também acho bem provável que isso ocorra, a gente vai falar mais sobre isso. Antes, é importante destacar que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi formalmente acusado de assédio moral e sexual contra uma funcionária da entidade. Denúncia protocolada hoje na Comissão de Ética e na Diretoria de Governança e Conformidade da CBF, com a revelação de situações pesadíssimas envolvendo o Cartola. Muitos dos constrangimentos e assédios teriam inclusive acontecido na frente de outros diretores. Apesar da formalização ter acontecido só hoje, o caso vem movimentando os bastidores da CBF há quase 2 meses e pode abreviar a passagem de Rogério Caboclo pela presidência. Há muito tempo a gente não viu uma crise tão grande na seleção brasileira, né, Flávio? Foi, e curioso é que o Caboclo estava sendo muito discreto, né? Não acontecia nada. De repente veio um caminhão em cima dele enorme. Essa história do assédio, eu sempre sou favorável à apuração. Claro. A gente não sabe o que aconteceu, mas tem que apurar, evidentemente. Não adianta, foi lá atrás, não importa. Se a moça se sentiu incomodada, ela tem que fazer a colocação, como foi feito no caso da Nike com o Neymar. Tem que apurar. Não dá para você se eleger, dizer que tem culpa ou não tem. Aí já é mais complicado. Com relação ao caso da seleção brasileira, existem alguns fatores que pesam. Primeiro, o fato, eu acho que essa história de saber pela imprensa, não sei se é uma coisa que teria incomodado tanto, não. O problema mais pega em cima dessa coisa de 500 mil mortos, que alguns jogadores estariam incomodados com essa situação, e haveria cobrança nos países onde eles moram, Sim. onde eles trabalham. Esse é o ponto que pega. Porque aqui no Brasil é uma divisão, uma parte do país vai achar que ok, e outra parte acha que não, porque nós somos divididos. É o Fla-Flu eterno, ok. E aí não é isso, a vida desse pessoal é fora daqui e eles teriam essa dificuldade, teriam essas cobranças em cima de toda essa situação. Creio também que deva ter alguma coisa envolvida com relação à imagem dos jogadores, até patrocinadores, de uma série de situações, que deve ser uma coisa bem mais complexa. Não creio que o Tite peça demissão, talvez seja demitido, mas eu acho que ele vai deixar bem claro a contrariedade com o evento. E aí é uma questão do presidente dizer, bom, se você é contrário, você não dirige, está demitido. Não creio que o Tite chegue e fale, eu estou fora. Não acredito nisso. Acho que ele vai se posicionar e assim a coisa será feita. E entendo também, o Neymar jamais seria capitão de nada por ele. Não, tem um grupo de líderes na seleção, que não é o caso do Neymar, nem capitão ele é, né? É claro que ele tem amizade, o Messi. Está aqui o telefone dele, ô parceiro e tal. E aí alguém fala, até pelo perfil do Neymar. Mas assim, o que se fala é que seria uma coisa dos grandões. Tipo assim, os uruguaios, que são muito fortes nisso. Chilenos também. Eles derrubaram a direção da Associação Uruguaia de Futebol. Então teria Soares, que seria um cara muito forte para isso. A Covid do Vidal pegou muito, os chilenos também não gostaram nem um pouco. Os argentinos, a gente sabe como são. Não seria nem o caso do Messi em si, mas eles são muito fortes nesse tipo de situação. Eu estou admirado dos jogadores brasileiros tomarem uma postura firme. Normalmente eles se omitem. Desde 1990 que não havia alguma coisa desse tipo, né? Em 90, quando os jogadores. Você estava lá acompanhando de perto, né? Sim, quando os jogadores descobriram que estavam sendo roubados num contrato da CBF, eles meteram a mão no peito aqui e pediram que a empresa que estava comercializando aparecesse na foto. Uma foto famosíssima do futebol. Agora aguardemos, vamos ver o que vai acontecer. Eles estão cumprindo a obrigação, vão jogar hoje pela eliminatória. Copa América, como a gente disse no começo, nos últimos 6 anos foram 4 edições. Não dá para os caras ficarem com um pouquinho menos de grana, não tem que pegar toda hora. Dá para segurar pelo menos uma vez? Então, Celso, independentemente do que está acontecendo, né, eu
sou da seguinte posição. Acho que não teríamos que ter Copa América, como disse lá na abertura, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, transmissão da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Gazeta. Isso faz parte do Fla-Flu, né? Isso aí não era o momento para essa Copa América. Não era o momento para a Copa América. Né? Isso colocado, aí a gente começa a pegar todas as informações que chegaram e de concreto apenas a declaração do Tite. Então a gente tem que exatamente aguardar para saber aonde a roda pegou efetivamente, ou se eles vão abrir o jogo, ou se vão fazer um jogo de palavras, né? Porque essa história de pandemia também, né? Muita gente que está lá não respeita a pandemia, né? Muitos jogadores estão lá não respeitam a pandemia, isso é de cada um. Então, nem sei se esse é um dos fatores. E aí, como o Flávio elencou várias questões, aspecto aí do futebol europeu, do que acontece lá nos clubes europeus, porque lá é outra questão, né? Teve Champions League lá num outro clima, a gente teve até público na final. Sim. Aqui estava, inicialmente se falava na final da Copa América aqui no Brasil com público. Que é um absurdo. Né? E a maioria dos jogadores, inclusive, já está vacinado por morar no exterior. Isso, né? Então, não é nenhuma coisa deles, é uma coisa meio filosófica. Aí. Então tem muita coisa a ser dita. Sobre a situação do Tite, já há um desgaste daquilo que a gente sabe dentro da CBF, havia chegado, inclusive, no Edu Gaspar, críticas da alta cúpula da CBF. Áudio vazou, né, Garrafa? Ao trabalho do Tite, né, e da sua comissão técnica, e isso, obviamente, incomodou demais o Tite. Então, o Tite, conhecendo o técnico da seleção como a gente conhece, ele tem 2 compromissos importantes, que é hoje e na próxima terça-feira, que são eliminatórias da Copa do Mundo, e aí diz que traz o posicionamento na próxima terça-feira. A gente vai aguardar. E eu, sinceramente, comentava com o Celso antes do programa, não descarto hipótese nenhuma que o Tite também não. Talvez entregue o boné. Eu acho que seria sofrível para o futebol brasileiro, jogar todo um trabalho no lixo às vésperas de uma Copa do Mundo. E é só olhar a classificação do Brasil, né? O Brasil está disparado na frente, disparado. Desde que o Tite veio, o Tite perdeu muito pouco. Ele pegou a seleção quase fora da Copa, colocou com folga, né? E agora, de novo, o trabalho dele... Tem tudo para chegar na próxima Copa já mais maduro. Claro, né? como mais maduro, claro, sim. Corrigindo aquilo que não foi legal na última Copa. Ganhar é outra coisa, mas vai ser um dos favoritos. Isso é bom a gente lembrar que quando o Tite assumiu, estava uma crise da CBF também, com o Del Nero afastado, acusado de corrupção e tudo mais. Seleção numa posição desconfortável na tabela de classificação das eliminatórias, naquele momento estava fora da Copa. Sim. E jogava com o Equador no Equador. E de repente a seleção terminou, não só terminou em primeiro, com folga, sabe? Então o trabalho do Tite, ele é irrepreensível na seleção brasileira. Só que ele sempre teve uma postura muito forte. Eu concordo com o Flávio, Garrafa, no sentido de... É raro você ver os jogadores se movimentando desse jeito, sabe? Assumindo uma postura. E pelo que a gente viu também de jogadores chilenos, jogadores argentinos, jogadores uruguaios, que o Flávio tem comentado... Olha, eu acho que a Copa América corre risco, sim, de perder as suas grandes estrelas. Isso, é isso. Vai ter. Porque perder as suas grandes estrelas. O interesse da grana, os caras, eles querem botar o dinheiro no bolso, eles jamais abririam mão disso. Eles não se sentirão ofendidos. Não. Fazem com seleção B e tal. O que eles querem é a grana no bolso deles. E olha, é muita grana. É um purfa. Vocês não fazem ideia de quanto esses caras levam em cada Copa América. Pois é.